Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos em reflexão no nosso 19º encontro para refletirmos o Salmo 16, o Salmo 15, a herança da vida. Ele é Salmo 16 na versão hebraica, Salmo 15 na versão grega e latina. Vamos ouvir primeiro o Salmo antes de passarmos a cada detalhe do nosso Salmo. Diz o salmista: Guarda-me, Deus, pois eu me abrigo em ti. Eu digo a Javé: Tu és o meu bem. Os deuses e senhores da terra não me satisfazem. Eles multiplicam as estátuas de deuses estrangeiros. Nunca derramarei suas libações de sangue, nem porei seus nomes em meus lábios. Javé, minha parte na herança é minha taça. Meu destino está em tuas mãos. O cordel mediu para mim um lugar delicioso. Sim, minha herança é a mais bela. Bendigo a Javé que me aconselha, e mesmo à noite interiormente me instrui. Tenho Javé à minha frente sem cessar. Com ele à minha direita, jamais vacilarei. Por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam. A carne repousa em segurança, porque não me abandonarás no túmulo, nem deixarás o teu fiel ver a sepultura. Tu me ensinarás o caminho da vida, cheio de alegria em tua presença, e de delícias à tua direita para sempre. Este salmo é um salmo de súplica individual, que nos fala sobre a união com Deus. Este salmo é do período do pós-exílio da Babilônia. Estamos ainda na primeira parte dos grupos de salmos, que formam o primeiro bloco, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O versículo 1 diz: Guarda-me, Deus, pois eu me abrigo em ti. Guarda-me quer dizer proteja-me. Ó Deus. O Deus aqui usado, a terminologia é El. O salmista chama de Deus de El. El, na língua hebraica, significa Deus. Por exemplo, a palavra Miguel, quem é como El, Deus. Pois eu me abrigo em ti. Quer dizer, eu confio em ti. Pois tu preservas aqueles que colocam a esperança em vós. Agora ele muda, versículo 2. Eu digo a Javé, tu és o meu bem. Eu digo a Javé. Agora dirigindo ao Deus da proximidade. O salmista aqui volta seu espírito, isto é, sua vida, a Deus e diz, primeiro referindo a Deus como El, termo usado em geral, vem usado também aos falsos deuses, mas depois ele imediatamente clareia quem é esse Deus, que ele se refere, é Javé. Tu és Javé, meu Deus, quer dizer, aceito teu senhor, teu senhorio sobre mim. A palavra El é simplesmente Deus.
né? É uma palavra que se refere simplesmente a Deus. Mas quando ele fala esse El é Javé, ele especifica que ele está falando do Deus de Israel, Deus da proximidade. Tu és meu bem. Não peço o teu favor a nenhum ser, a não ser somente a ti. Os deuses, versículo 3, e senhores da terra não me satisfazem. Os deuses e senhores da terra, os ídolos, os povos, olham como sagrados. São encontrados na terra criações humanas. Estes não me satisfazem, diz o salmista. Só Javé os satisfaz. Enquanto os idólatras, que servem outros deuses, afirmam que todos os desejos que têm estão nos ídolos que os satisfazem, já o salmista afirma que só Deus os satisfaz, Javé. O grande desejo dos idólatras, que servem outros deuses, encontram-se na terra. Javé não. Javé não é criação humana. Aqui é uma compreensão que eu gostaria de dar uma parada. Como em Israel começou esse desenvolvimento da compreensão de o Deus dos deuses até a definição e compreensão de que Deus é um, os outros não são nada. Na tradição mais antiga da vivência do povo de Israel, e essas expressões nós encontramos na Sagrada Escritura, vem da expressão Deus dos deuses. Na antiguidade de Israel se admitia a existência de outros deuses, mas Javé é superior. Não se negava a existência dos outros deuses, mas para o povo de Israel, Javé era o único Deus. Já um pouco antes do exílio da Babilônia, com Jeremias, nós já vamos ver, e principalmente no exílio da Babilônia, a compreensão de que os outros deuses não existem. Javé é o único. Os outros deuses são falsos. Aqui se trata de divindade. Aqui não se trata, né, de pessoas santas, mas de divindades, deuses. O mundo que era constituído de divindades, de deuses. E para a expressão de Israel, já no exílio da Babilônia, Deus é um só. Basta ver, né, no livro de Isaías, a segunda parte, chamado segundo Isaías, que já há uma compreensão total da eliminação dos outros deuses. Eles não são nada, Javé é o único Deus. Continuemos, versículo 4. Eles multiplicam as estátuas de deuses estranhos. São deuses, são divindades. Nunca derramarei suas libações de sangue, nem porei seus nomes em meus lábios, diz o salmista. Deus é único ao fiel. Aqui nós já estamos no pós-exílio da Babilônia. Já há a compreensão de que Javé é um. Os outros deuses não são nada. Então, para o salmista, dentro dessa compreensão, Deus é único ao fiel. Ele não pode dividir a sua vida com outros deuses. Deus é um. Javé é Deus. Não terás outro Deus além de mim. A fidelidade à aliança não suporta servir outros deuses. Multiplicam seus ídolos os que adoram outros deuses. O objetivo do salmista é afirmar que esses deuses são falsos. Erram os que se agarram a esses deuses. Na versão hebraica diz Aher Maharu. O que significa isso? Com o objetivo de se apressar
para servir outros deuses. A expressão hebraica aher maharu refere àqueles que consagram dinheiro ou presentes aos ídolos. São as ofertas. E ele diz: nunca derramarei suas libações de sangue. O salmista diz que nunca oferecerá libações de sangue a estes ídolos. Não prestará culto a eles. Em nenhuma circunstância oferecerá nada a estes ídolos. Libações de sangue. O salmista quer dizer que os ídolos têm sede de sangue e bebem sangue em suas taças, ao invés de usar as taças para beber vinhos. Nem porei meus nomes em seus lábios. Não vou jurar nos nomes desses ídolos. Não mencionarei o nome deles. O salmista diz, em outras palavras, não falarei destes ídolos, nem mencionarei seus nomes, porque não existem. Javé, minha parte na herança e minha taça, meu destino está em tuas mãos. Javé, minha herança, minha parte na herança. Servir ao Senhor é a porção da herança. É uma alusão do que se encontra na Torá. Lá no Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 19 e no versículo 20. O que nós encontramos? Levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não se deixe seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que Javé, seu Deus, repartiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vocês, porém, Javé os tomou e os tirou do Egito, daquela fornalha de fogo, para que seja o povo da sua herança, como hoje se vê. Ora, o Senhor é Senhor de Israel, seu povo, e seu povo pertence a Javé. Abro novamente um adendo aqui. Ídolo significa deuses, são divindades. Como Javé é Deus, aqueles outros povos também tinham outros deuses que faziam a função, entre aspas, de Javé na sua cultura, no seu povo, na sua religião. Só que nós não vamos confundir esses ídolos, não vamos confundir esses deuses com a figura dos santos. Os santos não são ídolos, os santos não são deuses. Os santos são pessoas que amaram e serviram Jesus Cristo e testemunharam Jesus Cristo na sua experiência de vida até a morte. Então, não confundir os santos com os ídolos, as divindades. Por exemplo, lá em Roma, existia o deus da guerra. Quem era? Marte. Existia o pai de todos os deuses, Zeus. Quem era? Júpiter. Existia a deusa do amor. Quem era? Vênus. Existia o deus do mar. Quem era o deus do mar, que era responsável pelo mar? Era Netuno. Então, são divindades, cada uma responsável por uma coisa, mas são deuses. Eles não são santos, são deuses. E eles vão dizer, esses deuses nada são. Então, a referência aqui se fala da ídolos, da idolatria, de pessoas que cultuavam outros deuses, mas não eram capazes de reconhecer o único Deus, que era o Deus de Israel. Ele é a minha taça, diz o salmista. Javé é a porção da minha herança e porção da minha taça. Minha taça de salvação. Meu destino está em tuas mãos. A porção do salmista é Javé, é Deus. Deus concede ao salmista a porção para a sua taça. O que ele espera e tem só pode vir de Deus, o Deus de Israel.
Versículo 6. O cordel mediu para mim um lugar delicioso. Sim, minha herança é a mais bela. O cordel mediu para mim um lugar delicioso. O cordel mediu para mim. É o cordão usado pelo agrimensor. Recebi minha porção, diz o salmista. Foi medida e naquela medida ele recebe a sua porção. Como agradável e alegre. Minha herança é a mais bela. Por ser fiel a Javé e a aliança, diz o salmista, minha herança é a mais bela, ela é agradável. Versículo 7. Bendigo a Javé que me aconselha e mesmo de noite interiormente me instrui. Bendigo a Javé que me aconselha. Sou sempre abençoado, alegre, diz o salmista, e exalto o Senhor. Este Senhor que dá bons conselhos de como servi-lo, mesmo de noite, interiormente, Javé me instrui. Mesmo quando estou na cama, isto é, à noite, meus pensamentos se dirigem a Javé e sigo o caminho da justiça. Versículo 8. Tenho Javé à minha frente, sem cessar. Com ele à minha direita, jamais vacilarei. Tenho Javé à minha frente, sem cessar. O salmista afirma: Javé está sempre em seus pensamentos. E ele procura segui-lo no temor, de acordo com os conselhos e admoestações de Javé. Com ele à minha direita, jamais vacilarei. O salmista quer afirmar: estou certo que Deus está sempre à minha direita, a proteger-me, e vem em minha ajuda. Não vou vacilar no temor do Senhor. Por isso, meu coração se alegra, é o versículo 9. Por isso, meu coração se alegra, minhas entranhas exultam, e minha carne repousa em segurança. Meu coração se alegra. No hebraico, o verbo está no passado. Significa que do passado continua até o presente. Não tem interrupção. A alegria do fiel é o Senhor. A alegria do coração. Minhas entranhas exaltam. Na antiguidade, a alegria e outras emoções são atribuídas ao fígado, que também vem atribuído ao coração, como também vem atribuída aos rins. Minha carne também, diz o salmista, todo o meu corpo mora, habita em segurança em meu Deus, afirma o salmista. Essa expressão é uma expressão de quem está totalmente jogado à graça divina e não é capaz em nenhum momento de viver sem ela, constante, dia e noite. Desde o passado ao presente, ter sempre essa presença de Deus na sua interioridade, na sua vida, no seu viver. Então, todo o corpo mora, habita em segurança em Deus. Uma experiência mística muito bonita, muito forte. Versículo 10. Porque não me abandonarás no túmulo, nem deixarás o teu fiel ver a sepultura. O salmista inicia a razão da sua alegria. Não me abandonarás no túmulo. Tu não removerás tua proteção de mim, e assim não permitirás que o túmulo me alcance. Esse versículo 10 mostra que a imagem do túmulo é comparada com a de um animal feroz, selvagem, que quer pegar a sua presa para destroçá-la, fazê-la em pedaços. Javé protege
aqueles que vivem na fidelidade e não os abandona, para que sejam agarrados pelos túmulos. Não, não é a morte que fala aquele que é fiel a Javé, é a vida. Nem deixarás o teu fiel ver a sepultura. Deus não permitirá seu fiel ver a sepultura, porque o fiel é pio. O pio é o membro do povo de Deus, povo de Javé, que coloca sua proteção, coloca Deus como sua proteção. A sepultura aqui designa a morte. Esta proteção se refere à proteção do mal, neste mundo e no mundo futuro. O mundo que está por vir. Versículo 11. Tu me ensinarás o caminho da vida, cheio de alegria em tua presença, e de delícias à tua direita para sempre. Tu me ensinarás o caminho da vida. Javé me fará conhecer o caminho da vida. A graça, vou dar uma parada aqui, a graça significa o seguinte: a partir do momento em que Deus nos dá a sua graça, eu sou chamado a não colocar barreiras para a ação de Deus em minha vida. E ser capaz de estar totalmente aberto a Deus, para deixar que Deus possa agir na pessoa e gerar nela a vida. Essa disposição total a Deus é um grande exercício árduo para as pessoas que caminham e querem, muitas vezes, ser de Deus, mas muitas vezes elas mesmas são obstáculos para esse Deus possa agir nela. É o caminho dos grandes místicos. Não querer nada de si e deixar Deus que seja tudo nele. E ele diz: tu me ensinarás o caminho da vida. Javé me fará conhecer o caminho da vida, e por isso não irei ao túmulo. O caminho da vida, que conduz à morada da vida, que é oposto também ao caminho da morte. Cheio de alegria em tua presença, diz o salmista. Alegria que satisfaz completamente aquele que encontra a face de Javé, isto é, sua presença. De delícias. Alegrias são tipos variados de alegria. Aqui no plural indica as alegrias com suas intensidades junto de Deus. À tua direita para sempre. O salmista aqui descreve os pios que contemplam a Deus, que contemplam a face de Deus, isto é, sua presença, que está nessa presença divina, e agora fala dos que estão à sua direita e se alegram com as delícias de Javé, isto é, para sempre, sem fim. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção.